Sobre as regras de direito internacional privado, nós vimos que as normas de direito internacional privado elas são divididas, então, quanto ao seu objeto de conexão, e nós vimos que quanto ao objeto de conexão nós precisamos fazer uma qualificação, qualificamos, ou seja, conceituamos, mas classificamos, chegamos à qualificação, descobrimos qual é o instituto jurídico, então, aplicável à lei. Posterior a isso, nós precisamos aplicar o elemento de conexão, ou seja, descobrimos que é um contrato, que é um testamento, que é um casamento, que é uma união estável, que é um ato de contrato de compra e venda internacional. A partir daí, nós descobrimos o instituto e agora nós temos que aplicar o elemento de conexão. Então, o elemento de conexão é aquela regra indicativa, aquela regra de sobredireito, que não soluciona o conflito, mas tão somente indica qual direito aplicado. Então, os elementos de conexão, nós vimos que surgem nas teorias de Savigny, com a teoria do pêndulo. Nós não temos mais a territorialidade ou extraterritorialidade, tão somente, mas nós temos agora as regras previstas conforme a teoria do pêndulo, onde ela tem o seu maior ponto de concentração. Então, o legislador vai dizer que, com relação ao estado e capacidade da pessoa, aplica-se um domicílio. Isso foi o legislador brasileiro a partir de 1942. Antes de 1942, com relação ao estado e capacidade da pessoa, aplicaria-se a nacionalidade. Então nós temos que o elemento de conexão é esse instituto que vai dizer se aplica-se o direito local ou se aplica-se o direito estrangeiro. Então o legislador não está mais dizendo se é territorial ou se é extraterritorial. Ele está colocando um elemento de conexão prévio, no qual ele estabelece que o estado e capacidade da pessoa vai ser regido por determinada regra, mas não sabe se ela é territorial ou se ela é extraterritorial. Primeiro nós temos que saber se o indivíduo tem domicílio no Brasil ou se ele tem domicílio no exterior. Então o elemento de conexão é esse elemento que identifica o fato com a sua maior relação jurídica. Então nada mais justo que aplicar-se com relação ao estado e capacidade da pessoa, o domicílio onde a pessoa está vinculada, ou seja, o direito com que a pessoa está mais familiarizada. Então nós temos aí que o elemento de conexão é este elemento que vai identificar qual o direito aplicado. Então o professor Haroldo Valadão afirma que elemento de conexão são as diretrizes, as chaves, as cabeças de pontes que solucionarão o conflito, ou seja, que é aquela regra indicativa. Ele vai mais longe e diz que são os mísseis que colocam em órbita o direito internacional privado. Já o professor Irineu Stranger conceitua o elemento de conexão como sendo expressões legais de conteúdo variável, de efeito meramente indicativo, capaz de permitir a determinação do direito que deve tutelar as relações jurídicas em questão. Então, os elementos de conexão serão aquelas chaves, ou seja, se você tem um molho de chave, imagina que você tem um molho de chave com 10 ou 15 chaves, você vai ter que abrir a porta. O direito internacional privado nada mais é do que essa chave certa que você vai colocar na fechadura e abrir. Você pode tentar todas as outras chaves, não vai abrir a porta. Então o elemento de conexão é essa chave que indica qual é o direito aplicável. Então, elemento de conexão é essa chave para a resolução do conflito com relação à lei no espaço, indicando o direito que será aplicável na relação jurídica com conexão internacional. Os elementos de conexão nós já vimos. Eles são livres escolhas do legislador nacional. Porque nós vimos que direito internacional privado é direito público interno. Então o legislador interno, o legislador nacional, ele é livre para escolher os elementos de conexão. Exemplo, até 1942 o legislador brasileiro definiu que, com relação ao estado e capacidade das pessoas, aplicava-se a regra da nacionalidade. A partir de 1942, com o Decreto-Lei 4657, o legislador definiu sobre a sua liberdade, com base na sua soberania, que com relação ao estado e à capacidade da pessoa, aplicaria-se agora a regra do domicílio e não mais da nacionalidade. Então o elemento de conexão é de livre escolha do legislador nacional. É a expressão do exercício do direito da soberania e independência do Estado, que não sofre imposição de nenhum outro Estado com base nessa escolha. Então o direito internacional privado são essas normas indicativas que traz normalmente um único elemento de conexão. Com relação ao estado e capacidade da pessoa, aplica-se a regra do domicílio. Mas, como no direito nós temos várias exceções, pode não ser só um elemento de conexão.
Nós podemos ter elementos de conexão múltiplos ou elementos de conexão que possam ser subsidiários. Então, essa norma indicativa, normalmente, em regra, traz um único elemento de conexão. Então, nós temos lá que pode ser a nacionalidade, o domicílio, a residência habitual, a lei do local, a lei onde ocorreu o ato omissivo, a autonomia da vontade das partes escolhendo, a lei do local do ato ilícito, enfim, um único elemento de conexão. Mas o legislador pode também estabelecer elementos de conexão alternativo. Se não conseguir encontrar em um, pode ser o outro. Ou pode ser subsidiário, para garantir que a pessoa vai ter, então, a aplicação desse direito. Então, nós temos aí, com relação à pensão alimentícia, que pode ser a lei do local com relação ao direito do menor, onde é domiciliar, ou pode ser também no domicílio do indivíduo que tem a obrigação de pagar os alimentos. Tá? Então, os elementos de conexão podem ser também classificados como objetivos e subjetivos. Como objetivo, a lei dá permissão às partes, a lei não dá permissão às partes para escolherem o elemento de conexão. Nacionalidade, domicílio, já bem expresso, tá? O próprio legislador já escolhe. Ou pode ser subjetivo, e nós estamos no campo então da autonomia da vontade. Até 1942, na lei de introdução ao Código Civil de 1916, tinha essa possibilidade de autonomia da vontade. O Decreto-Lei 4657 de 1942 não trouxe mais essas possibilidades da autonomia da vontade. Nós temos, portanto, uma única exceção criada com a lei da arbitragem. Então, na lei da arbitragem existe essa possibilidade da autonomia da vontade. Desde que exclua a aplicação do direito pelo Poder Judiciário, as partes podem escolher na arbitragem o direito aplicado. Então, nós teríamos essa única opção no Brasil, que na lei de arbitragem poderia as partes escolher o direito aplicado. Então, em regra, no direito internacional privado brasileiro, a autonomia da vontade não é conhecida pelo legislador, mas não somente na lei de arbitragem. Então, em regra, as regras de direito internacional privado escolhem um elemento de conexão objetivo: domicílio, nacionalidade, local da celebração do contrato, enfim. Agora, se as partes excluírem a aplicação do Poder Judiciário e partirem para a arbitragem, aí sim é possível que eles tenham um elemento de conexão com a autonomia da vontade. Então é bom relacionar o elemento de conexão e relembrar que ele sempre vai estar ligado ao objeto de conexão. Então, primeira coisa, nós vamos qualificar, descobrir qual é o objeto de conexão e depois aplicar o elemento de conexão. Então, primeiro o juiz enquadra o fato social à lei, qualifica e depois ele aplica o elemento de conexão. E aí o elemento de conexão são aqueles previstos já na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então cuida-se primeiro de classificar, e aí classifica-se, conceitua, qualificou, e depois aplica-se então o elemento de conexão previsto pelo legislador. E aí essa caracterização dessa questão jurídica, ela versa então sobre qualificação que nós vimos na aula anterior. Tá? E aí nós temos que essa qualificação, ela chega-se à conclusão de qualificar, aplica-se então o seu elemento de conexão e nós descobrimos qual o direito aplicável com base na sede jurídica escolhida pelo legislador. Então, o elemento de conexão, ele pode, e ele é definido pelo legislador nacional, e nós vimos que essa qualificação ela é definida também com base na lei do foro. Então, no artigo 9º, a lei de introdução ao direito brasileiro diz que para qualificar as obrigações, nós aplicamos então a lei do foro. Então, o processo de qualificação nós já vimos como que funciona, que é classificar mais conceituar. Chegando então à qualificação, nós aplicamos o elemento de conexão para descobrir qual será o direito aplicado. E nós temos aí que esse elemento de conexão ele é importantíssimo para as relações que vão acontecer posterior a isso. Então nós teríamos os elementos de conexões mais importantes, que seria a lei da nacionalidade, que nós vimos que o Brasil já adotou a lei da nacionalidade até 1942, a Lex Pátria, que rege o Estatuto Pessoal. Então nós temos lá que foi até 1942 a aplicação da nacionalidade,
Então a capacidade da pessoa era regida pela Lex Pátria. A partir de 1942, nós vamos ver que o principal elemento de conexão é a Lex Domicílio. Então aplica-se o domicílio para o estatuto da pessoa física com relação à sua capacidade e aquisição de direitos. Está lá no artigo 7º, está no 8º, está no 10º parágrafo 2º. E temos um outro elemento de conexão que é a lei do local da realização do ato jurídico, que seria a Lex Locis Actus, que está previsto no artigo 7º parágrafo 1º. E ressalto que essa é uma exceção à classificação, que esta é uma norma direta, quanto à sua natureza, é uma norma de direito internacional privado direta, ou seja, soluciona diretamente o conflito, não é uma regra indicativa. Temos também como elemento de conexão a lei do local da realização do ato jurídico, que está previsto lá no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é Lotus Regit Actum, ou seja, a lei do local da celebração. Temos também a lei do local aonde o contrato foi firmado, está lá no 7º parágrafo 2º, que é a lei que rege o casamento, então a lei do local onde foi celebrado. Temos também a lei do local onde foi contraídas as obrigações. Temos também a questão da autonomia da vontade, que nós vimos que a única exceção está prevista na lei 9.307/96, que é a lei que disciplina a arbitragem. Temos também a lei do local onde foi ocorrido o delito, que está lá no artigo 5º do Código Penal Brasileiro, na parte geral do Código Penal. E também a lei do local onde ocorreu o dano, aqui está no artigo 5º, no artigo 6º e 7º do Código Penal Brasileiro. Temos também que a lei que vai ser aplicada é a da coisa, onde o local onde a coisa se encontra. Então nós temos lá no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E com relação a bens móveis, nós temos a aplicação do artigo 8º, parágrafo 1º, que fala que aplica-se a lei da onde se encontra o seu proprietário. Com relação ao casamento, do artigo 7º, parágrafo 1º, a lei do local da celebração. E temos no direito americano a questão the proper law of the contract, ou seja, que prevê a indicação de um sistema jurídico para qual o contrato tem a sua mais íntima ligação ou relação, real conexão. Nós temos aí que nos Estados Unidos e na América aplica-se esse elemento de conexão. Temos também a lei do local cuja moeda foi estabelecida, então nós temos aí a Lex Monetae e temos a Lex Locis Executionis, que é a lei do local da jurisdição onde vai ser executada a obrigação. E aí nós temos outros elementos de conexão, a Lex Fori, a Lex Causae e a lei mais favorável com relação ao casamento, a proteção dos direitos de família. Então nós temos aí esses principais elementos de conexão.